Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, graças a Deus, de volta, né? Estamos de volta. E hoje o nosso programa tem um tema maravilhoso. Nosso programa Fé em Foco. O tema de hoje é Fé e Universidade. É isso mesmo. E para falar sobre isso, está conosco aqui, como sempre, o nosso pastor mineirinho, reverendo Dalmo. Olá, prazer estar com vocês mais uma vez e espero contribuir nesse tema aí com você também. É isso aí. E hoje, irmãos, nós temos aqui um convidado, assim, de peso, né? Está conosco aqui um jovem muito promissor, é o Dr. Matheus Volovski. Dr. Matheus é doutor em Direito, ele é mestre em Ciências Jurídicas, autor de livros jurídicos e, além de tudo, ele é professor titular da UEM de Direito. Então, é um rapaz que faz as coisas direito, viu? E ele está aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Bom dia, doutor Matheus, tudo bem? Bom dia, pastor Luciano, bom dia, pastor Dalmo, bom dia a todos vocês que acompanham esse podcast. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a vivência que nós temos, né, na universidade, no ambiente acadêmico e a relação disso com a nossa fé. É certo? Sem dúvida, muitos que nos ouvem ainda às vezes têm uma certa dificuldade, um temor, né, no que enfrentar nessa vida acadêmica. Às vezes os pais, né, já tive contato com alguns pais, meu filho vai entrar, será que ele deve ir à universidade? Não deve ir à universidade? Então é uma oportunidade muito boa de poder conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Então, deixa eu aproveitar aqui, porque o doutor Matheus já deu o gancho ali, viu, meu pastor, para aquilo que eu gostaria de saber. Vou chamar você então de Matheus. Tá bom, meu doutor? Um mero pecador alcançado pela O graça Matheus, de Deus. irmãos, ele é um jovem cristão também, né? Ele é membro da IPVO, nós temos a alegria de conviver com ele, com a sua esposa, Marcele. Matheus, então explica para nós, é possível hoje, nesse ceticismo, nesse meio, às vezes tão racional que nós vivemos, conciliar a fé e a academia? Eu acho que não só é possível, como é necessário, né? Eu acho que, diferente do que algumas pessoas às vezes pregam, né, de que nós precisamos divorciar a fé da ciência, dentro da minha perspectiva, daquilo que eu tenho vivenciado há mais de 10 anos aí nessa vida acadêmica, eu creio que não tem como nós fazermos ciência sem a nossa fé, divorciado da fé. Acho que essas situações elas se integram, até porque quando nós falamos de fé, né, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé ela precisa ser racional. Uma fé que não é racional, uma fé que não pensa, ela é fanatismo. Então nós precisamos ou pensar... misticismo. Ou né? misticismo, exatamente. Então nós temos uma necessidade, com certeza é possível e deve ser assim. Eu acredito que quando nós divorciamos isso aí que é o problema. Esse é o principal aspecto. E nós temos diversos exemplos na história da ciência, né, de pessoas, né, criacionistas que acreditavam em Deus, cristãs, e que desenvolveram, né, teorias exponenciais e que são aplicadas até os dias de hoje. Né? Deixa eu jogar a bola aqui então para o pastor Dalmo. Pastor, o senhor entende que no passado era mais fácil um cristão conviver com a universidade, com a academia do que hoje? Ou o senhor acha que hoje a coisa piorou muito e o senhor consegue enxergar o porquê? Então, eu vejo, aproveitando o gancho aí do que o Matheus disse também, tem um livro da doutora Nancy Pearce, chamado Alma da Ciência. E uma das coisas que ela diz é que a ciência moderna, como nós conhecemos, ela é fruto de uma cultura cristã. Nós tínhamos outras culturas, de certa forma, até mais avançadas em termos de cultura no passado, mas que não deram à sociedade, não deram à humanidade uma forma de pensar lógica, sistematizada, organizada, como a fé cristã deu. Então, na verdade, nós temos esse dever para com os nossos pais na fé, que nos legaram essa oportunidade de fazer da ciência também um instrumento, né, da pesquisa acadêmica, um instrumento também de conhecimento, de melhoria de vida e, para nós cristãos, de também glorificar a Deus. Eu vejo essa questão específica, pastor, eu diria que de certa forma sim, de certa forma não. Se
Se a gente olhar, por exemplo, para a modernidade e comparar com o tempo de hoje, na modernidade havia um racionalismo muito mais impregnado e nesse sentido era mais difícil você professar fé, você de alguma forma demonstrar sua crença, por exemplo, na Bíblia como palavra de Deus de maneira mais absoluta, sem ser questionado nos milagres, nas questões sobrenaturais que o racionalismo da época ele não aceitava de forma alguma. Então, a pós-modernidade dá essa abertura, ela é mais fluida. Então, você pode crer, pode não crer. Às vezes a gente vai lidar com alguém que não é, inclusive, um cristão, às vezes não tem fé nenhuma, mas quando você diz que é um cristão, ele fala que legal, né? Quer dizer, há uma abertura a mais para a fé. Por outro lado, a gente vive essa era da pós-verdade, né? Esse pluralismo da pós-modernidade que torna o exercício mais desafiador, porque cada um tem uma verdade, cada um tem uma forma de pensar, e eu imagino que não só para o cristão, mas em geral, para o exercício acadêmico é mais difícil. Ele se torna mais... ele enfrenta alguns desafios diferentes do que enfrentou no passado. Mas eu diria então que tem fatores positivos e fatores negativos nesse sentido. Porque o que hoje parece que a gente vê, Mateus, e você que é professor também, né, gente? O Mateus é professor de Direito. Hoje parece que o jovem, o cristão, ele parece que encontra na universidade, Mateus, um ambiente hostil. É isso mesmo ou não? Para ele expressar sua fé, ou até para ele assim se sentir mais à vontade, porque hoje nos parece que muitos jovens eles têm receio da universidade, né? Eu acredito que a hostilidade que esse jovem às vezes teme encontrar numa universidade, seja ela pública ou até mesmo privada, né? Porque esses desafios eles se dão nas duas categorias. Não se engane achando que na questão privada você vai estar numa bolha. Blindado. Exatamente. Mas eles são desafios que qualquer cristão passa em qualquer tipo de ambiente. Eu acho que isso é importante de nós pontuarmos, porque você pode ter um trabalho também que leva o jovem a ter também dificuldades com relação à sua fé, né? O seu empregador, o seu patrão ali vai ser alguém que tem princípios morais que vão contra a sua fé, né? E defende, mas é lógico que no espaço acadêmico isso se torna mais evidente, uma vez que lá é um espaço que se busca o pensamento, né? A expressão de ideias. Então, sem dúvida, como disse o pastor Dalmo, né? Com essa ideia de um relativismo, né? De que não existe uma verdade absoluta, né? É o que tem prevalecido na ciência atualmente, aí, majoritariamente, o jovem pode tender a ficar um pouco mais, digamos assim... Inibido, né? Inibido de expressar sua fé e até mesmo se expressar no ponto de vista do convívio com colegas, do convívio com o professor, ou escrever aquilo que o professor quer que apareça na prova, né? Muitas vezes isso pode acabar acontecendo, né? Mas, de um modo geral, eu penso que esses desafios eles muito se assemelham àquilo que qualquer cristão tem em um ambiente fora da sua casa, né? Porque a palavra já diz, né? O mundo jaz do maligno. Então, o pecado ele está por todo canto, não só na universidade, né? Agora, Mateus, você falou uma coisa aí na sua fala anterior que eu quero voltar nela. Porque hoje parece que em muitos pensamentos, parece hoje que a pessoa não consegue coadunar, né, amalgamar a fé e a razão. Parece que se você opta pela fé, você tem que divorciar a razão. E se você opta pela razão, impreterivelmente você tem que se divorciar da revelação. Então eu queria fazer essa pergunta a você. A fé realmente, a nossa fé, para você abraçá-la com inteireza, você tem que descartar a razão? E para você abraçar a razão numa universidade, numa pós-graduação, num doutorado, você tem que descartar a revelação? Ou as duas podem conviver juntas porque pertencem a esferas talvez diferentes, mas debaixo de uma mesma soberania? Perfeito, ótima pergunta, né? Eu vou tentar responder essa pergunta citando ou parafraseando um cientista, né, que é muito famoso da modernidade, o Albert Einstein, né? Albert Einstein, ele era totalmente, né, criacionista, e ele diz que ciência sem religião é coxa. E a religião sem ciência
ela é cega. Nós podemos talvez trocar a palavra religião por fé, né? A fé, de certa forma, né? Sem a ciência, ela acaba sendo cega. Porque você vê, se você vai estudar o corpo humano, minha esposa, né, também é professora, e leciona lá na parte de odontologia. Ela vem explicando algumas situações relacionadas à nossa estrutura biológica, que não tem como você não ver Deus naquilo. A sincronismo, a perfeição. Então, eu penso que a fé, ela não tem como se dissociar da razão. E a razão também, para que nós possamos ter razão, é necessário que nós tenhamos fé. Provérbios nos diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Então, se eu não temo ao Senhor, já começou errado o meu desenvolvimento racional. E nós vemos diversos textos em Provérbios nesse sentido, né, que nos exortam a ter a nossa sabedoria, a nossa esperança no Senhor. Então, não existe divórcio? Eu creio que não. Eu creio que elas são coisas que se integram. Né? São coisas que se integram. O racionalismo do século XVIII, né? O pastor Dalmo falou sobre isso, que veio com o iluminismo, aquela coisa toda, ele tentou divorciar isso, né, meu pastor? Inclusive, o liberalismo teológico, ele veio desse racionalismo exagerado. E, por causa disso, ele cortou alguns textos da Bíblia, porque eles entendiam que era algo assim sobrenatural. Então, eu pergunto ao pastor Dalmo, mas e agora, pastor? Você acha que é possível, mesmo com essa coisa racionalista hoje, o jovem, eu penso muito no jovem, né, na entrada na universidade, você pensa que o jovem pode expressar a sua fé de forma racional na academia? O senhor acha que hoje os jovens estão tendo consciência disso ou falta-lhes algo para demonstrar essa fé de forma racional? Sim. Interessante, né? Esse assunto tem muita coisa boa, a gente fica pensando em tanta coisa para compartilhar, né? Falando do racionalismo primeiro, pastor. O que eu vejo? O racionalismo, ele empurrou a sociedade, de certa forma, para uma relação com a ciência que a própria ciência se tornou religião. Nós chamamos de cientificismo. Né? É verdade. E então as pessoas passaram a defender algumas questões racionais que dependiam de fé. Por exemplo, o ateísmo é crença. Não há como provar a não existência de Deus. O ateísmo não é ciência, o ateísmo é crença. Claro. Mas muitos cientistas confundiram as coisas. Esse é o cientificismo, né? E o que eu percebo? Eles pregaram, então, um novo paraíso, uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém era o mundo sem fé e o mundo sem Deus. E nós vivemos as duas grandes guerras como consequência. Né? Um dos piores períodos da história da humanidade. E aí a gente chega nessa sociedade que desacreditou e vai para o outro extremo. E se torna, às vezes, uma sociedade muito mística. E talvez o desafio do jovem cristão hoje é entender isso. O cientificismo não é a resposta, mas uma fé divorciada da razão também não é a resposta. A gente olha para as Escrituras e tem tanta coisa boa sobre isso. Por exemplo, nós entendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que isso significa? O Deus das Escrituras, ele é racional. Né? A Bíblia fala sobre inteligência. E essa inteligência foi compartilhada com o homem. Como é que eu divorcio uma coisa da outra? Não tem como. Nós costumamos afirmar que nós somos o povo dos dois livros. A Bíblia afirma desde os primórdios que Deus nos deu duas revelações. Uma revelação geral, por meio das coisas criadas, que é digamos assim, o livro do cientista cristão, e uma revelação especial, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A primeira revelação, ela tem esse caráter de falar daquilo que é comum à vida, e ela, no sentido religioso, ela tem o papel apenas de mostrar ao homem a realidade caída da humanidade. E a revelação especial tem esse papel de transmitir a salvação, a redenção. Né? Então, o desafio do cristão é enxergar isso. Eu diria que talvez o desafio do cristão é conhecer, inclusive, a Bíblia. Porque se ele conhecer a Bíblia, ele vai perceber o quanto a fé dele é importante para o exercício científico. E o quanto ela cabe, não só cabe, ela tem muito a contribuir nessa esfera. Essa questão que o pastor comenta, né, é muito importante, porque às vezes, quando chegam pais, né, falando, olha, eu estou com medo, meu filho vai para a universidade, será que isso vai ser saudável ou não vai ser saudável?
A Bíblia nos instrui, né? Se você ensina a criança o caminho que deve andar, quando ela for velha, ela jamais se desviará dele, né? Graças a Deus eu tive pais que tiveram esse zelo comigo, e desde quando eu entrei na graduação, né, eu enfrentei desafios, tive esse temor, esse sentimento, professores que pontuavam situações que iam contrárias à minha fé, em todos os níveis, né, de formação. Mas o que me fortaleceu? Eu já tinha uma cosmovisão das coisas como eram. Eu consegui enxergar ainda mais a minha natureza de pecado, um mundo caído, e que só há uma esperança em Jesus. Só há uma esperança em Cristo Jesus. Então, quando nós instruímos, né, os nossos filhos, né, ou até mesmo nós buscamos na palavra de Deus nos fortalecer a nossa fé, eu penso que sairemos ainda mais fortalecidos na universidade, porque a nossa cosmovisão ela acaba sendo, né, fortalecida com aquilo que nós encontramos na sociedade caída. Então, esse é um ponto importante. Acho que falta, muitas vezes, do próprio cristão conhecer a palavra de Deus. Talvez nós tenhamos pecado nisso. Nós estamos acomodados no mundo em que eu entro na internet, assisto a pregação ali que me apraz, mas eu não busco, né, conhecer profundamente a Cristo, conhecer profundamente a sua palavra e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu acho que esse é um ponto crucial, né, para o jovem que busca entrar na universidade e para os pais que têm medo, né? Meu filho vai chegar na fase universitária, o que fazer? Vai perder a fé. Perder a fé, né? Mas você tem que instruir o seu filho. Você tem feito culto dominical, né? Culto doméstico na sua casa? Você tem levado ele na escola bíblica? Você tem levado ele aos cultos? Você tem envolvido ele em acampamentos? Você tem fortalecido a fé do seu filho? Porque é com isso que você vai blindá-lo, né? Com todo respeito a quem defende lá a ideia do homeschooling, né? Essa ideia de tentar colocar o filho dentro de uma bolha. Tem, sim, alguns benefícios, evidentemente que sim, mas nós fomos criados, a Bíblia nos diz, para a glória de Deus. Como eu vou glorificar a Deus dentro de uma bolha? Como você sal dentro do saleiro, né? Eu preciso ser sal fora de saleiro. E para isso eu preciso estar fortalecido na palavra de Deus. E eu preciso pensar. E não vou proibir o meu filho de ler um livro tal. Pelo contrário, incentive a ler e aponte os erros daquilo que está contra a palavra de Deus. E vai ser fácil de compreender. Eu li livros que são totalmente contrários à palavra de Deus, pensadores que defendem o fim da religião, né, o fim ou até mesmo a própria existência de Cristo, e você vai ver que aquilo é uma falácia, que aquilo é um sofisma, que é fácil de ser, né, descaracterizado. Então, eu acho que esse é o grande compromisso, né, que nós precisamos ter de incentivar quem nos assiste, de que a fé não está divorciada da razão. Posso acrescentar? Claro, meu pastor, à vontade. Eu entendo que talvez o anseio, à medida que a gente conhece a palavra de Deus e é tocado pela graça de Deus, o anseio de conhecer as coisas da redenção, da salvação, da nova Jerusalém que desce do céu, o paraíso, faz com que a gente às vezes não entenda o outro lado e às vezes não entenda nem isso. Porque não há como pensar em salvação apenas como algo futuro. A salvação em Cristo é algo presente. E essa salvação, essa redenção, ela me empurra, ela me impulsiona na direção de trabalhar para um mundo melhor. E isso também inclui o aspecto acadêmico. Na academia, a relação com a ciência, com a razão, como um cristão que vai me fazer provar essa fé que eu acabei de encontrar. Essa graça maravilhosa de Deus, que eu quero estar no mundo fazendo a diferença, né? Como disse, né, o Mateus, sendo sal e luz nesse mundo, né? Eu estou pensando aqui, pastor, enquanto o senhor estava falando, que que foi o cristianismo quem legou ao mundo a universidade, né, Mateus? Exatamente, nós temos várias influências, né, na própria reforma protestante. Sim, as universidades, elas iniciaram com os cristãos. A Universidade de Princeton, cristã. Cambridge, cristã. Oxford, cristã. Todas elas de origem cristã. E a primeira universidade fundada no mundo inteiro teve a sua origem no cristianismo. Então eu fico pensando assim, hoje as pessoas querem divorciar o ensino acadêmico, o ensino universitário da fé cristã, mas foi a fé cristã um dos grandes incentivadores e talvez o maior de todos da universidade. Mateus, o que aconteceu com a universidade? Eu acredito que o que tem acontecido com a universidade é o que acontece no mundo todo, né? O pecado, ele acaba
sendo o grande problema de toda a nossa humanidade. Às vezes nós pensamos assim, será que o marxismo é o problema da sociedade? Será que o humanismo é o problema da sociedade? O problema é o pecado, né? O problema está em nós, muitas vezes cristãos, acomodados com a nossa própria vida, buscando massagear o nosso próprio ego e esquecendo que nós somos criaturas caídas, que precisam de uma redenção, que precisam de um Salvador. Então, a universidade, né, ela se tornou palco muitas vezes para pregação, entre aspas, de ideologias que afagam o ego, que justamente caracterizam aquilo que a sociedade nossa quer ouvir. E, infelizmente, nós encontramos isso nas igrejas também, né? Poderia até fazer... O que aconteceu com parte das igrejas, né? Algumas igrejas têm professado situações que estão fora da palavra de Deus. E são essas, geralmente, que acabam crescendo de maneira mais exponencial. A nossa sociedade, né, então, ela está carente de uma mensagem, mas ela precisa entender que antes de uma mensagem de esperança, tem que se passar por uma mensagem, né, de desespero, que é a mensagem, né, de que nós tem somos... que desconstruir para construir. Exatamente, exatamente. Então, esse é o ponto. Eu acho que sempre a universidade passou por esses desafios, mesmo dentro da igreja, né, surgindo na igreja, acho que se passou por esses desafios atrelados à nossa fé, atrelados ao pecado, porque o ser humano estava lá, né? A universidade é ruim porque eu estou lá, é porque o homem está lá. O homem está lá. Esse é o problema. E precisa que, de alguma forma, Cristo seja glorificado através do nosso testemunho, através da nossa vida. Meu pastor, eu diria que, na minha visão, o problema é que, na maioria das vezes, nós cristãos somos muito reativos. E até o próprio Jesus atestou isso. Ele diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais hábeis do que os filhos da luz. E, por exemplo, em geral, o que nós percebemos hoje na realidade cristã entre os nossos jovens? A universidade se tornou um mal necessário para um fim, e esse fim é ganhar dinheiro. Então, eu preciso ir lá, porque senão eu não vou ter um curso para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, a visão já começou errada, né? A razão pela qual eu estou me movendo na direção de um curso, de uma universidade, muitas vezes é a razão equivocada. E na medida em que a minha fé é questionada, na medida que eu lido com os problemas, eu sou reativo a isso. Então, assim, a gente tem poucos momentos na história, na minha visão, em que a gente viu grupos de cristãos sendo mais proativos. A reforma foi um exemplo, né? Não esperando o problema, mas sendo a solução. E eu acho que talvez o desafio da igreja do século XXI é enxergar isso. A gente precisa ser mais proativo. A gente precisa olhar para a sociedade e entender o papel que a gente tem para a glória de Deus. E não simplesmente reagir aos problemas. Talvez, na minha visão, seja esse o nosso grande desafio hoje. E com respeito a reagir aos problemas, volto aqui para o Matheus, porque parece que hoje, Matheus, as universidades federais, principalmente, elas estão assim naufragando numa ideologia única, né? E você, por exemplo, como um professor cristão, dentro de uma sala de aula, né? Um jovem que fez mestrado, um jovem que fez um doutorado, um jovem que tem assim, né, um conhecimento vasto da sua área. Qual que é a postura, Matheus? Já estou chamando o Matheus de pastor, tá vendo? Porque além de tudo, viu, gente? Olha, deixa eu fazer um parâmetro. Além de tudo, o Matheus tem um curso de teologia também, tá bom? Ele é um doutor em direito teólogo. Olha que nó esse negócio. E aí, Matheus, na sala de aula, a postura de um professor que está dentro de uma academia, como a que você dá aula, que tem um viés socialista, marxista, né? Tem uma ideologia, assim, muitos por trás que dão aula e que estão ali têm esse viés, e você agora é um professor cristão. Enfrenta desafios, você, de alguma forma, tem liberdade para pontuar algumas coisas dentro do escopo da sua aula para defender a fé, ou pelo menos responder aquele que pede razão dela, ou não? Eu penso que é possível, ainda que pareça uma situação difícil, né? Porque muitos têm uma realidade da universidade dentro daquilo que vê nas mídias sociais, né? Mas na prática, ainda que tenha assim, né, um viés muitas vezes ideológico, contrário àquilo que a gente crê, você tem uma liberdade através do seu testemunho, né? O que eu tenho aplicado enquanto profissional
no meu dia a dia? Lógico que nós não podemos estar adstrito àquilo que a ementa da disciplina exige, né? Você tem ali que trabalhar as competências técnicas necessárias para que aquele aluno possa ter a melhor formação possível. Eu acho que isso é dar aula para a glória de Deus, né? Ensiná-lo da melhor maneira possível. Mas quando nós nos deparamos com situações como essas, né, que confrontam a nossa fé, o que eu busco fazer? Né? Eu busco fazer aquilo que Cristo nos ensina, de amar o nosso inimigo, de amar aquele que nos persegue, de caminhar a segunda milha, né, de amontoar brasas sobre a cabeça daquele que eventualmente tem nos perseguido por conta da nossa fé. E eu fico grato quando isso acontece, né? Porque assim a palavra de Deus diz que fizeram com os profetas. Lógico que isso ainda acho que é ínfimo perto daquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva vivenciaram. Então, o desafio, lógico, que dentro de um contexto, dentro de um discernimento, né? Porque em Provérbios também diz, né, que a sabedoria ela mora ela é desenvolvida através de um discernimento, né? E com discernimento dentro de um contexto adequado. Eu não vou sair pregando lá, colocando a Bíblia lá no meio da sala de aula e falar arrependam-se, né? Não é esse o papel do professor. Mas é evidente que com o nosso testemunho, né, muitas pessoas, às vezes, que estão perdidos, jovens, né, eles podem chegar até você e falar, olha, professor, né, eu já tive casos, né, de alunos chegarem e falar, professor, você tem uma luz, um negócio diferente, né? No corredor, falam, essa luz sabe o que é? É Cristo, né? Não sou eu sou... A universidade não tem só sala de aula não, né, Matheus? Tem corredor também. Tem corredor, né? Exatamente. Então, né, não que esse seja o nosso, né, objetivo, mas eu creio que Deus vai produzindo as oportunidades para que a gente possa, de alguma forma, glorificá-lo naquele lugar. A gente não pode esquecer que nós tivemos grandes homens, né, meu pastor? Grandes homens da universidade, inclusive no passado. Por exemplo, você sabia que John Wesley era um professor numa universidade? O grande pregador inglês. E assim nós tivemos outros. Então é possível, pastor, nós temos grandes homens de Deus, acadêmicos, que cumprem na academia o que lhe é proposto, mas cumprem também na esfera da fé o que lhe é proposta, ou a pessoa vive naquele dilema, o que eu faço, o que eu sou, ou existe também as esferas dentro da universidade e fora da universidade, como a gente já falou aqui no Estado, né, e a fé. É interessante, porque inclusive o que eu penso sobre isso, que às vezes a gente faz o que a gente condena. Então, por exemplo, se eu condeno o professor que se vale da sua posição para pregar uma ideologia, seja ela política, social, e eu faço a mesma coisa enquanto cristão, eu, na verdade, estou condenando o que eu faço. Então, ou todos estão habilitados a isso, ou ninguém está, né? Então, na nossa visão, o nosso papel ali é glorificar a Deus, exercendo aquilo que é específico daquela esfera. Sim. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que pegar minha fé e enfiar na gaveta. Exatamente. Ela faz parte de quem eu sou. Ainda que o meu papel ali não é pegar a Bíblia, abrir e pregar, né? Cada coisa no seu lugar. E talvez o que seja o desafio? A cultura evangélica hoje, ela foi dominada por um pensamento teológico que, na nossa visão, diverge do pensamento bíblico, em que você se sente quase que o responsável por aqueles que estão se perdendo. Então a pessoa pensa, eu tenho que pregar para as pessoas serem salvas o tempo inteiro, em qualquer lugar, porque se ele for para o inferno eu sou culpado, né? As pessoas têm esse tipo de pensamento e de repente não entendem que cada coisa tem o seu espaço, o seu lugar e o seu tempo, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, inclusive para essa pregação, digamos assim, né, mais apologética da fé. O nosso papel na universidade, tanto como professor quanto como aluno, é glorificar a Deus através do trabalho que aquela área científica exige de nós. Então eu preciso ser o melhor aluno que eu posso ser, o melhor professor que eu posso ser, sem necessariamente falar Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, o que não quer dizer que isso deixa de ser verdade e que eu, enquanto pessoa ali dentro, né, como o Matheus acabou de dizer, né, no corredor, na lanchonete, nas festas, eu não tenho a oportunidade, como eu faço com a minha fé, em todos os momentos, de expressar essa fé. Agora, por exemplo, quando eu chego no trabalho, o meu papel ali não é abrir a Bíblia e pregar. O meu papel no trabalho é desempenhar a função pela qual fui contratado. Então, se eu sou vendedor, eu não estou ali para vender a Bíblia. Eu estou ali para vender o produto do meu, seja chefe, dono, né, do empreendedor que me contratou. E da mesma forma eu vejo a postura
acadêmica, né, do professor principalmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não condenar aquilo que a gente mesmo pratica. E talvez, pastor Dalmo, voltando à pergunta que o pastor Sanfilippo, o que se tornou a universidade? Talvez a universidade tenha caminhado a passos largos para o que está hoje, em razão, às vezes, até do comodismo dos cristãos, né? De talvez não se empenharem a estar dentro da universidade. Né? Porque se há trevas, né? Falta luz. E nós somos chamados a ser luz do mundo. Então fica um desafio para quem está nos acompanhando a seguir e trilhar a carreira universitária, para quem sabe aconteça uma reforma universitária, né? E as coisas tendam a melhorar no nosso país. Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente tem uma aversão, né? Não quero ir lá porque lá é um negócio muito ruim, mas você chamou para ficar dentro da sua própria bolha, né? Nós precisamos fazer a diferença, precisamos transformar o mundo através de Cristo que habita em nós. Não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque Cristo tem nos chamado, né, a essa função. Posso um pequeno acréscimo? Claro, meu pastor. Vou trazer, lembrar de Agostinho de Hipona aqui, que dizia que toda verdade é verdade de Deus. Então, o cristão, quando ele está na universidade, ele está em busca, e também não só em busca da verdade, mas ele está propagando a verdade, ainda que não seja a verdade do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. E nesse sentido, não tem ninguém melhor para buscar e para propagar a verdade do que nós. Sim. Claro que sabendo resguardar o espaço, né, a esfera de cada área, né? Mas como nós precisamos de jovens, de homens e mulheres, de cristãos que entendam isso, né, e que cumpram esse papel dentro da universidade. Na academia, né? Principalmente dando aula, fazendo mestrados, doutorados, né, Mateus? Com certeza. Para de repente salgar e iluminar ali onde que eles estão, né? Pois é isso aí. Isso me preocupa também, porque a gente fez um programa aqui e o pessoal assistiu com o Deltan, né? E o Deltan pontuou muito isso, viu, Mateus? Ele falou muito isso, né, pastor? Sobre a necessidade que o cristão tem de ingressar na política como forma de vocação, e a gente falou que não é uma vocação política. Sim. Por quê? Para salgar e para iluminar a política, para fazer a boa política. Porque hoje, infelizmente, política já é uma coisa boa, mas hoje tornou tão ruim que você tem que falar boa política, né? Não deveria ser. Eu acho que é a mesma coisa na universidade, né, Mateus? Às vezes a gente critica, igual muitos criticam a política, mas aonde estão os cristãos nascidos de novo, né, com compromisso com Cristo, que colocam a mão no arado para ingressar na política como alguém para fazer diferença? Eu acho que na academia é a mesma coisa, né, Mateus? Tem muitos professores e muitos acadêmicos que você conhece cristãos. Sim, com certeza, né? Há muitos cristãos, né, que têm, principalmente alunos, né, professores nós encontramos também, mas em menor quantidade, né? Mas eu creio que é muito necessário, né? Eu acho que é um chamado mesmo, uma vocação que se tem, porque a gente pensa, né, o missionário é aquele que se dedica integralmente, é importante, tem o seu papel e é necessário para a igreja, né? Para o avanço do reino de Deus. Mas tem esses campos aí, estão brancos. Quantos jovens não estão lá perdidos, isolados, às vezes até cristãos, né, que os pais não orientaram, não faziam questão de levar à igreja, não faziam questão de levar a uma escola bíblica, não faziam questão de participar das programações de uma igreja, estão lá perdidos e são, né, abocanhados por qualquer vento de doutrina que possa massagear o ego dele, que possa dizer a ele, né, algo diferente do que a palavra de Deus diz, aquilo que de fato ele é. Então, esse é um caminho, né, em que você pode exercer sua profissão, evidentemente, como diz o pastor Dalmo, né, cada coisa no seu lugar, evidente que você não vai chegar lá ser um missionário em tempo integral, não vou falar nada de... Né, e não quero nem estudar, nem fazer prova. Só orar dentro da sala. É longe disso, né? Mas nós somos conhecidos pelo amor, né? Pelo testemunho. Então, aliás, a responsabilidade é maior, porque se você é um cristão, em qualquer ambiente de trabalho que você está, você vai ser mais visado, né? E qualquer errinho, olha lá o crente, né? Tinha que ser crente, né? Não veio, chegou atrasado, né? Não faltou hoje, né? Então são situações que nos desafiam e nos motivam a glorificar a Cristo também. Você teve, Mateus, o povo quer saber, né? Você teve alguma experiência, assim, algum conflito em alguma aula sei lá, seja um professor talvez superior a você dentro da área da disciplina, ou com aluno em sala de aula por causa de um embate que comprometeu a sua fé?
Diversas vezes, né? Diversas vezes. Assim, como professor, talvez em menor escala, porque, pelo menos as disciplinas que eu leciono, nós não temos tanta margem a discutir essas questões mais, né, sociológicas. São questões mais jurídicas, né? São questões mais técnicas. Né? Então não há uma necessidade de enfrentar essas questões. Mas, por exemplo, no âmbito da pós-graduação em estrito senso, né, no nível de mestrado, doutorado, com certeza, né? Vou contar um caso, né, que aconteceu certa vez. Foi durante a exposição de um seminário, né? Eu fui sorteado lá para apresentar sobre o que era metodologia científica, né? Então, nós tivemos que apresentar diversos métodos e eu comecei a minha abordagem falando do método teológico, que a doutrina ela estabelece, existe um método científico teológico, né? E aí o professor lá na oportunidade falou, não, isso aí você pode pular, que isso aí não é importante. Né? Eu falei, não, mas é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de direitos da personalidade, direitos inerentes ao homem, eu preciso ter fundamentos teológicos para compreender quem é o homem. Afinal de contas, essa ideia de que o homem hoje tenha dignidade... Isso provém de onde? Provém de Deus, provém das pregações de Cristo. Né? Cristo, né? Então, quando a gente diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus tem dignidade, logo eu sou semelhante, né, em determinados aspectos a Ele, eu tenho também a dignidade. Por isso eu tenho que ter o respeito ao próximo. Então, todas essas questões que fundamentam o direito hoje advêm do cristianismo. Queira a pessoa acreditar ou não. Sim. Então, são verdades que precisam ser expostas. Naquele momento, né, lógico, com discernimento, com sabedoria, eu falei, olha, mas eu creio que é importante, né, destacar isso aqui por conta disso, disso e disso. Então, se puder, que me dá 5 minutos para falar sobre isso, né? E aí, no meio da exposição ainda, né, eu falei, olha, nós, no campo teológico, nós temos uma verdade absoluta. Para quê, né? Nossa, aí matou. Aí pedra, tá igual Estevão, aí é um monte de pedra. Aí eu acho que faltou na época, né? Estava iniciando a vida acadêmica aí, mas foram umas 3 horas assim de crucificação, né? Tentando me explicar que não havia verdade absoluta, né? Mesmo mas essa sua premissa é uma verdade absoluta, né? Se não existe verdade absoluta, ela já é uma premissa que sustenta como uma verdade absoluta, né? Mas, enfim, é malhar em ferro frio, né? A gente sabe que em algumas situações, isso ficou de experiência, porque não adianta muitas vezes você entrar num ambiente acadêmico e achar que você vai vencer pelo cansaço, pelo argumento. Sim. Tem coisas que é só o Espírito Santo que vai fazer. Aliás, sim, verdade. É ele que dá, aliás, né? É isso, né? O convencimento. Exatamente. Mas isso é uma boa visão, né, Mateus? Porque às vezes também a pessoa chega lá com aquele afã, né? Que vou converter agora minha sala toda, agora eu vou converter meu professor, e muitas vezes sofre uma retaliação grande, às vezes até inibe a fé. Então, qual o conselho, Mateus, você daria talvez para um jovem que está aí nesse dilema, né, da universidade? Não que ele não vá entrar na universidade, mas ele teme a universidade. Olha, o conselho que eu dou inicialmente é para que ele possa fortalecer a sua fé, para que ele possa aprofundar, né, a sua vida devocional nas escrituras, na oração, participar, né, da comunidade dos crentes através da sua igreja local. Uhum. E com isso, né, no ambiente acadêmico, que ele possa sempre enxergar tudo, qualquer tipo de aprendizado, com base nessa cosmovisão que ele tem, né, de um mundo caído, de que necessita de um redentor, porque isso só fortalece a sua fé. Quando eu entrei para fazer um mestrado, um doutorado, muitas pessoas dizem para mim assim, você vai ficar um ateu, porque você vai ter que ler um monte de coisa. Isso, né? Contraria a sua fé. E muito pelo contrário, né? Porque você vai vendo que diversos problemas sociais que nós enfrentamos hoje são decorrentes do pecado. E só Cristo pode trazer uma solução para isso. Não há eu poderia citar inúmeros problemas aqui jurídicos que nós enfrentamos e nos deparamos, que hoje eu tenho uma consciência, olha, isso aqui é o pecado na vida do homem. É óbvio que eu não vou falar isso em sala de aula, né? Mas se eventualmente algum aluno, professor, mas você tem alguma situação pessoal nos corredores? Eu posso expressar a minha opinião, sem problema nenhum, Sem problema nenhum. Então, para esse jovem, né, estude, busque também estudar o oposto, mas sempre, né, com a sua fé fortalecida. Porque se eu falar para o jovem estudar aquilo que é o oposto, sem ter uma fé fortalecida, ele vai para o lado oposto. Ele vai para o lado oposto. É o que a gente vê nas igrejas, né? Muitas vezes o sujeito está lá dormindo na igreja, né? Mas
ouve, né, uma pregação de qualquer outro movimento novo que surge, que afaga o ego dele, ele está lá, né, e qualquer evento de doutrina, ele se desvia da verdade. Então, nós precisamos fortalecer os nossos joelhos para que eles não sejam joelhos trôpegos, mas que nós possamos prosseguir, né, fortalecendo a nossa fé. E aqueles que nos perseguem, eu penso que a gente fica com o conselho de Cristo, que é amar eles, que é ser conhecido pelo amor, que é caminhar a segunda milha, que é ser amigo daqueles que nos perseguem, buscar ser amigo daqueles que nos perseguem, porque às vezes a gente tenta resolver essa questão no embate e acaba se distanciando, né? Se distanciando. Gerando inimizade, né, Mateus? Não é o ideal, né? Eu penso que seriam assim. O ideal. Interessante que Pedro, estou me lembrando agora que a primeira carta de Pedro, ele tem um texto lá que quando me converti eu gostava muito dele, eu ainda gosto, né? Pedro diz que todos nós precisamos estar preparados para dar aos de fora a razão da nossa fé. Olha que coisa, a razão. Então, está dentro do que você falou, né, Mateus? Com certeza. A razão faz parte desse escopo doutrinário para você expor a sua fé de forma clara, logicamente, para mostrar à pessoa em que você crê, porque crê, e ela vir a entender isso aí, não se converter, porque quem converte, você disse, né? É o Espírito Santo. Mas se de repente a pessoa te argue, você tem que ter embasamento, né? E falta isso hoje, pastor? O senhor acha? Sim, Embasamento doutrinário e teológico dos jovens que ingressam, porque nós temos visto, o senhor vê e eu vejo, inclusive nas nossas igrejas, jovens que têm entrado na universidade e abandonaram a igreja. Sim. E já estão abraçando essa ideologia socialista marxista. Sim. Você acha que uma das causas disso aí é falta de uma fé mais robusta, um conhecimento mais robusto de Cristo e da sua palavra? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E eu até acrescento talvez mais uma dica aí para poder, né, auxiliar aqueles que estão já vivendo essa realidade ou vão ingressar. E aliás, acho que até auxilia de maneira mais ampla a qualquer local onde a sua realidade de fé ela é confrontada, ela é exposta, você convive com pessoas de outro credo. Primeira coisa, a gente enxergar que a Bíblia ela apresenta para nós o que eu tenho usado como resumo, um binômio. E o que é esse binômio? A ideia na teologia de duas leis, duas verdades que caminham juntas. Primeiro, a antítese do homem caído a Deus. Então, jovem cristão, minha dica é não seja ingênuo. Você vai lidar com pessoas que são rebeldes em relação a Deus, seja na academia, seja fora dela. Tem gente que está fazendo da sua vida, ele está tentando fazer da sua vida uma grande oposição a Deus. Então, não seja ingênuo. Você vai lidar com professores, com livros, com colegas que estão nessa relação. Então, essa é a primeira dica. E para que eu não seja ingênuo, uma das coisas que eu preciso é conhecer a verdade do Evangelho, porque senão não vou nem saber discernir o certo do errado. Mas por que é um binômio? Porque ele tem um outro lado. Então, a minha relação na academia ela tem que ser, ao mesmo tempo, de perceber a antítese a Deus, mas também de não ignorar a graça comum de Deus. O que é a graça comum nas Escrituras? É o entendimento, a gente tem falado isso aqui em vários programas. Uhum. É o entendimento de que Deus ele conservou certa medida de graça sobre todos os homens, inclusive sobre o seu professor que não é cristão. Então, entre as várias coisas em que você pode ouvir da boca dele, que são antítese a Deus, existem coisas também que podem estar coerentes em relação à verdade. Né? E como eu citei aqui já, Agostinho dizia que toda verdade é verdade de Deus. Então, abrace essa oportunidade, não ingenuamente, mas abrace, porque é a oportunidade que Deus está te dando de adquirir conhecimento, de se preparar para servi-lo também depois que você concluir o seu curso. Mateus, qual a maior dificuldade que você tem, ou você não tem, na academia, como um jovem cristão? Como professor que você é hoje e como aluno que você foi dessa academia? Olha, eu não tenho, sinceramente, assim, nenhuma dificuldade, né? Por mais que pareça, né, que a universidade hoje ela seja um ambiente hostil para o cristão, isso são situações pontuais. De um modo geral, né, nós temos plena liberdade de poder preparar uma boa aula, conviver com os alunos, até porque dentro da universidade a gente não pode esquecer,
né, a gente tem também alunos que são cristãos, alunos que já ouviram a verdade, ainda que tropegamente, mas que eles estão lá, têm alguns valores. Então, eu não encontro assim, hoje nenhuma dificuldade prática nesse âmbito de professar a minha fé. É bem verdade, né, que se tratando de, talvez assim, mais no âmbito como aluno de programas de estrito senso, né, se tratando de questões aí que você tem que expor o seu pensamento sobre um problema social que está sendo analisado, aí sim você tem um pouco mais de, eu diria assim, você precisa ter um pouco mais de discernimento e saber a hora e o momento adequado para falar, porque envolve sentimento, envolve pessoas que, como o professor Dalmo, né, o pastor Dalmo trouxe aí, pessoas que estão rebeldes a Deus, né? E você precisa compreender isso, né? E não é uma situação, muitas vezes, no confronto que você vai vencer, mas é com o seu testemunho, né? É com a sua vida diária. Eu acho que o testemunho e a nossa postura, ela vale muito mais do que, às vezes, um sermão. Sem dúvida. Porque ali as pessoas veem o fruto da sua vida. Né? E o que adianta eu pregar e confrontar, né? E a pessoa analisar a minha vida e ver lá que eu sou um sujeito adúltero, sou um sujeito envolvido em uma série de pecados e situações imorais, né? Agora, às vezes eu calado, né? Mas mostrando ali a minha conduta, isso vai chamar atenção, e aqueles que o Senhor tem elegido aí como seu escolhido, vai se aproximar de você, vai abrir o coração e você vai ter oportunidade de falar do Evangelho para ele. É importante, pastor, na minha visão, até a gente, talvez mesmo que pareça repetitivo, mas dentro disso que a gente está trazendo, a gente reforçar que nós consideramos, à luz das Escrituras, que há uma batalha acontecendo, uma batalha de pensamento. Então, quando nós vamos para um ambiente acadêmico, há um confronto de ideias, e essas ideias, às vezes, vão confrontar a nossa fé. E o que a gente precisa entender? Que nós não podemos abaixar as armas. Nós somos chamados a militar a favor da fé. No entanto, precisa ficar muito claro, nós cremos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós não estamos brigando com pessoas, né? Nós não temos nenhum direito de ofender as pessoas. Nós não temos nenhum direito de maltratar as pessoas. Na verdade, a gente precisa afirmar a verdade em amor, né? Então, esse exemplo cristão, que muitas vezes se dá, como, né, o Mateus acabou de dizer, não necessariamente através da exposição da ideia. Às vezes se dá através do viver que evidencia alguém que foi transformado por essa verdade. Exatamente. O Mateus, além dele ser um jovem acadêmico, né, irmãos? Além dele ter aí esses doutorados, eu quero dizer que o Mateus também é professor da escola dominical, tá bom? Então você vê que a academia não tem nenhum problema com a fé, inclusive com a praxis, a prática da fé na igreja. Aliás, essa questão da escola dominical é verdade, com muita alegria, né? Eu tento, de alguma forma, incentivar ali na classe de jovens alguns temas, né? Estamos estudando sobre a reforma da igreja, né? Sobre as confissões. Mas a EBD, né? A escola bíblica, ela surge justamente no contraponto do racionalismo, né? Onde a sociedade passou por uma influência da ciência, em que tudo tinha que ser comprovado por um método científico, né? E as igrejas falaram, opa, vamos tentar, né, combater esse liberalismo teológico aqui através da escola bíblica dominical. E aí eu pergunto, né? Hoje a universidade está assim, se nós fizermos um contraponto em relação às outras igrejas. A nossa igreja, graças a Deus, tem uma escola bíblica dominical. Sim. Talvez não com a frequência que poderia ser ainda melhor, né? Mas aqueles que se preocupam com os filhos da universidade, têm levado seus filhos à escola bíblica dominical? Isso. As igrejas evangélicas hoje, elas têm mantido a escola bíblica dominical? Talvez uma das razões para a universidade estar caminhando desse jeito, ou para ter medo da universidade, seja justamente isso. Porque se eu fortaleço a minha fé dentro de um ambiente saudável, né, na escola bíblica dominical, onde eu tenho a possibilidade de pensar, né, de raciocinar a minha fé, eu vou estar muito mais preparado para enfrentar esses desafios. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer de alerta também para as igrejas, para aqueles que nos acompanham, né, da importância do ensino bíblico. Dificilmente, viu, meu pastor? Eu vejo que dificilmente, quando um pai consciencioso ensina a criança, como a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6, né? Quando um pai e uma mãe investem na vida espiritual de uma criança, quando um pai leva essa criança para a igreja,
quando um pai faz questão que ela estude na escola dominical, mesmo que for um dia na semana, né, Mateus? Porque a escola dominical nas igrejas é domingo só. Você é bombardeado de segunda a sexta na sua academia, no seu curso, às vezes não tão bombardeado assim, mas, né, com às vezes ideias contrárias, e de repente a nossa escola dominical é um dia na semana. E nesse dia você não vai, você não leva os seus filhos, você não se preocupa com isso. E você vê que a graça de Deus é tão bonita que os pais que se preocupam, Mateus, e levam seus filhos e criam seus filhos na escola dominical, vai para a salinha lá das crianças, depois vai para o junior, depois vai para o adolescente, enfim, dificilmente, viu, Mateus? Eu tenho experiência própria. Esse filho, essa filha, essa criança, quando chegar na idade acadêmica, vai se desviar. Ela pode enfrentar alguns embates, Evidente. mas de repente descobrir a roda na universidade, achar que tudo que ela está errado. Não, pelo contrário. Ela passa pela universidade como o Mateus passou, né, Mateus? Porque teve a base e o fundamento em casa. Com certeza. Em cursos, às vezes, difíceis. Cito um exemplo bem próximo meu, por exemplo, o curso de psicologia. O curso de psicologia é um curso que trata de humanas, pelo menos aqui em Maringá é da área de humanas. É um curso que tem um viés, não tão bíblico. É um curso difícil para um jovem encarar. E a gente vê que jovens têm encarado esse curso, têm se formado, têm se fortalecido, são profissionais cristãos e que usam esse curso e ainda abençoam as pessoas e continuam firmes na igreja do Senhor Jesus. Então, Mateus, é possível, né? Com certeza, com certeza. Eu sou um exemplo disso, né? Não que eu seja merecedor de forma alguma, mas pela graça de Deus, né? Meus pais sempre priorizaram essa questão. Não tinha essa conversa quando eu era criança, não quer ir para a igreja, né? Era no beliscão, né? Vai sem querer. Essa psicologia eu sempre prego ela porque ela é nova e boa. A psicologia do beliscão é excelente, ela funciona. E de uma certa forma, né, isso fortaleceu muito a minha fé, né? A ponto de eu fazer, né, me interessar e fazer teologia. E obviamente que durante essa jornada você se depara com dilemas que você não vai encontrar resposta, né? E você chega como o apóstolo Paulo na carta aos Romanos e diz, olha, quão inescrutáveis são os seus juízos, né? Como que é inescrutável? É impossível adentrar a mente de Deus, né? E conseguir compreender todas as coisas, claro, o propósito da vida e aquelas questões, né, de dilemas que o jovem às vezes perpassa. Mas tudo isso, né, eu consegui vencer com grande tranquilidade em razão de uma fé sólida, através do ensino, do convívio, né, das orações que minha mãe e meus pais tinham por mim ali e buscando sempre, né, essa persistência com a fé. É evidente que vão ter casos excepcionais, mas como o pastor Luciano trouxe, na maioria das vezes, eu acho difícil um jovem desse se perder no ambiente universitário. É muito difícil, Marcos. Ele se perde quando ele não sabe. Porque ele não vai ter um argumento para rebater aquilo ali, ainda que internamente, porque às vezes eu ouço uma besteira lá, falo, não vou nem discutir o meu tempo aqui, né? Vamos... Mas dentro de mim eu já tenho a resposta exatamente para aquele dilema da pessoa. Só que às vezes, muitas vezes o jovem não tem, né? E acontece também na universidade, né? Já aconteceu comigo, do aluno ele ter uma admiração pelo seu professor. É verdade, todo aluno tem, né? Há uma influência, né, do professor. Isso é normal. Então, se aquele professor, né, ele não tem alguns valores cristãos, a tendência é que aquele aluno que não tem uma base, uma cosmovisão de mundo cristã, ele se deixe levar por esse professor, por essas ideologias e viva o fracasso que muitas vezes esse professor acaba vivendo na sua vida. Até né? As amizades também, né? As amizades. A pessoa chega de repente num ambiente, né, acadêmico e começa a ter novas amizades e é um ambiente onde agora já está quase vivendo a vida adulta, né? Porque na nossa concepção adulta é quando ele começar a pagar as próprias contas e assumir a responsabilidade da vida. Mas já está vivendo muitas coisas dessa vida agora, né? Dessa realidade adulta, então é sedutor, né? Os amigos estão pensando assim, estão fazendo isso, estão convidando para aquilo, então é sedutor. Eu queria aproveitar e dar uma dica também. Dá uma dica. Leia o livro de Daniel. Isso. Você vai ver a história de um jovem e dos seus amigos que foram expostos
em um ambiente hostil, há ensinos contraditórios à sua fé, sofreram bullying, tiveram os nomes trocados por causa da realidade daquele lugar e tudo mais. E mesmo assim, eles permaneceram firmes e prevaleceram, né? E glorificaram a Deus ali. Foram um instrumento, inclusive, de tornar aquele lugar um lugar melhor, Sim. porque eles estavam lá. Foram líderes, inclusive, dentro da própria staff Isso. político, né, de Nabucodonosor, da Babilônia. Bom, nós estamos já chegando ao final aqui do nosso programa. Você vê que tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Mas eu queria apenas deixar alguns livros, né, meu pastor? O senhor tem alguma coisa boa aí? Para você que nos assiste, quer ler algum material de qualidade sobre essa questão da razão, da fé, da academia? Isso, eu quero indicar esse aqui. É um livro do Alistair McGrath, Paixão pela Verdade. Ele é da editora Shed Publicações. Ele tem como subtítulo A Coerência Intelectual do Evangelicalismo. Uma excelente obra. Eu queria indicar também de um pastor que faleceu há pouco tempo, né, meu pastor? Um grande pregador, um grande escritor, o Dr. Timothy Keller, ou Tim Keller. Ele publicou vários livros, né, e muitos deles traduzidos em português. A Fé na Era do Ceticismo. Como a fé explica a razão. Então, esse livro é um livro muito precioso, da editora Vida Nova. Me fez muito bem quando eu adquiri, li, e ele é sempre uma leitura imprescindível, principalmente para você jovem que está na academia, ok? Eu gostaria de indicar um livro aí também, já que eu acompanho o podcast que sei que vocês sempre indicam, né? Eu não trouxe aqui, mas é um livro do John Stott, né? Chama Crer Também é Pensar, da editora ABU. É um livro que destaca justamente, né, um pouco daquilo que nós estamos conversando aqui. Que a nossa fé ela é uma fé racional. Eu creio até que Jesus falava por parábolas, né, pregava por parábolas, para que a gente pudesse pensar um pouco, né? Ele não dava um negocinho mastigado, Não, né? Para o público, não. Seus discípulos ele até mastigava. Ele mastigava, né? Um pouco mais, né? Mas a ideia, né, de exercitar realmente o pensamento crítico sobre algumas situações para que nós não sejamos místicos ou fanáticos, né? Mas que tenhamos uma fé verdadeira e genuína a ponto de nós enfrentarmos esses desafios aí que esse mundo caído, né, nos sobrepõe. Não é à toa que uma das formas que o nosso Senhor Jesus Cristo mais foi chamado era de mestre, né? Exatamente. Então, Deus nos dê essa graça de É isso aí. perceber, né, a importância do ensino. Bom, nós queremos agradecer então, pastor Dalmo, Deus abençoe. Isso, um abraço aí para você de casa. Prazer participar mais uma vez desse programa. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Privilégio ter você aqui conosco. Obrigado, pastor. Nós que agradecemos. O meu querido Matheus está chegando agora dos Estados Unidos. Estava lá com a sua Bela, porque, para você ver, a esposa do Matheus também está na academia. Ela estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, tá bom? E eu conheço a esposa dele, uma moça crente, adorável. Portanto, o Matheus está fresquinho aí de volta, né? Graças a Deus, né? Muito bom ter tido esse tempo lá, né? E agora, melhor ainda estar aqui com os irmãos, a nossa, né, igreja. Tivemos por um período fora, né? Numa outra comunidade de fé também. Isso é importante, veja, né? Mesmo fora, né? Poderia usar de desculpa que estava viajando, mas a gente estava lá, né? Nos cultos, fortalecendo a nossa fé. Então, eu agradeço, né? Pelo convite, pela oportunidade. Sempre estarei à disposição aqui para contribuir com eventuais debates que venham a surgir aí. E você que está nos assistindo também, que é da nossa igreja, que tem alguma dúvida, que quer chegar de canto ali e conversar, né? Eu estou à disposição para a gente poder sanar e caminhar juntos, né? Esse é o desafio da igreja, né? Nos ajudarmos isso nos aí, desafios. Mateus. Certamente, né, pastor? Vamos convidar o Matheus para vir mais aqui, Com né? certeza. Bagagem ele tem, né? Quero deixar uma palavra final a você que nos assiste e eu quero pontuar duas coisas apenas. Primeiro, o ser humano é um ser racional, é um ser intelectual. Nós herdamos isso do nosso Criador. Então, uma dica do pastor Luciano: desenvolva a sua intelectualidade. A nossa fé não é uma fé burra, a nossa fé não é uma fé nécia, a nossa fé não é uma fé mística, a nossa fé é uma fé racional. Nós explicamos a nossa fé e quanto mais nós aprendemos sobre ela e sobre o mundo que nos cerca, mais nós glorificamos o nosso Deus. Portanto, não fique com medo da academia, ok? Ingresse na academia, estude na academia, retenha da academia aquilo
que é bom para você e para sua vocação e profissão, e de repente faça como Paulo, descarte aquilo que você entende que é fruto da pessoalidade do homem, principalmente caído pelo pecado. Mas, por favor, desenvolva o seu intelecto, porque isso é um dos atributos de Deus em você, né? Deus quer crentes inteligentes. Deus quer crentes que tenham respostas, não apenas à sua fé, mas respostas para o mundo que o cerca. E segunda coisa, para terminar, não se esqueça que Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E na universidade, nós precisamos salgar e iluminar também. Portanto, lá também é o seu lugar, é o meu lugar, é o nosso lugar, para que você salgue e ilumine com essa graça maravilhosa de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.